Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês. Eu ainda acho esse som muito baixo. Eu vou aumentar. Não sei nem se é aqui que aumenta. Aumentei. Será que vai ficar muito alto? Depois vocês me falam. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês, né? Hoje é Maledite Day, então, né? Vamos lá contar os relatos. Para um relato, né? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites com relato ao vivo, por volta das 10 horas da noite. E às 11 da manhã sempre tem um relato também, ou uma coletânea de relatos, ou um tipo ao vivo, ou um maledite como hoje, certo? E também de sábado tem arquivos paranormais, domingo coletânea temática de relatos, e 12h30 a faixa de horário do Matheus com o Almanaque Assombrado, notícias assombradas e especial de domingo. Vamos então começar aqui com o relato. Não se esqueçam também, né, que a gente tem uma loja. Lá vai eu pegar aqui, me deslocar, sair da tela para mostrar uma camiseta. Tem chroma key aqui, não dá. Mas olha só, camiseta ET no tubo, por exemplo. Vou pegar outra, porque essa daqui tá no... Tem a ET no tubo. Voltei aqui, ó. Tem a camiseta radioatividade, olha aqui. Brilha no escuro também. Várias outras camisetas, certo? Que tem lá na loja Assombrada. Então, vocês podem ir lá dar uma fuçadinha bonita. Vamos começar com o relato, que é este daqui, o relato de hoje. A maledite que cruzou o meu caminho se deu mal. Opa! Vamos lá ver então. Olá, Ana, olá, assombrados. O fato que vou contar aconteceu comigo. Ana, todos os nomes foram trocados, inclusive o meu. Então pode contar o relato sem problemas. Me chamo Silvia e moro em algum lugar do Rio de Janeiro. Para que vocês entendam, vou voltar ao passado. Eu sempre fui uma pessoa sensitiva. Ouvia coisas, sentia quando ia acontecer alguma desgraça ou não, sabia quando uma pessoa ia chamar no portão ou quando alguém ia morrer. Mas principalmente rogava praga quando alguém fazia algum mal para minha família ou mesmo para mim. Hoje ainda sinto isso, mas muito pouco, pois eu nunca quis desenvolver a minha mediunidade. Agora vou contar o que aconteceu comigo. Em meados dos anos 80, eu perdi a minha mãe. Ficamos órfãos, eu e meus 2 irmãos. Meu pai trabalhava como pedreiro e logo arrumou uma mulher que foi muito bem-vinda em nossa família. Eu deveria ter uns 18 anos quando uma vizinha aqui, que vou chamar de Mônica, me disse que tinha uma vaga na maternidade onde ela trabalhava como auxiliar de serviços médicos e que iria me ensinar o trabalho, pois ela havia pedido demissão, mas precisava deixar alguém lá para auxiliar o médico. Até aí tudo bem, eu precisava trabalhar, pois não queria depender do meu pai. Na época não tinha ônibus passando aqui no bairro com destino ao bairro onde eu ia trabalhar. As ruas eram de barro batido, terra batida, e quando chovia era o maior lamaçal. Tínhamos que caminhar muito para chegar a um ponto de ônibus. Como a Mônica morava mais próximo ao ponto de ônibus, ela ia na frente. Lá no trabalho eu conheci a cozinheira, as enfermeiras, os pacientes, os médicos responsáveis e a Maledite. Maledite era uma menina sonsa. Tinha boca e quase não falava. Sorriso tímido, branca, alta. Não era bonita, mas tinha seus atrativos. Corpo jogado, como se não conseguisse carregar o próprio corpo de tanta preguiça. Muito estranha.
Estava lá como enfermeira, mas na verdade naquele tempo não existia técnico de enfermagem, e sim auxiliar de enfermagem. Eu acho que ela não era nenhum dos dois casos. Ela era estranha. Devia ter uns 19 ou 20 anos ou mais. Todos os dias eu saía para trabalhar e era a mesma rotina. Andar muito até chegar no ponto de ônibus. Sempre que estava caminhando, passava um ônibus de turismo muito bonito por mim. Isso aqui no bairro, naqueles tempos, era novidade. Mas eu sabia que ele deveria estar levando trabalhadores para as empresas, coisa que constatei logo depois. Um certo dia, esse ônibus parou e logo avistei o motorista, com um sorriso largo, que vou aqui chamar de Marcos. Ele era muito simpático e me ofereceu carona. Eu não fiquei com medo, Ana, porque como disse no início, eu sempre fui sensitiva, então eu saberia se ele iria fazer algo ruim ou não, até porque eu o via passar todos os dias no mesmo horário. Marcos era moreno, cabelo encaracolado, tinha um senso de humor muito bom, não era muito bonito, mas a simpatia dele contagiava e seguíamos conversando. Perguntou onde eu trabalhava, onde eu morava, que horas eu saía, enfim, aquelas lorotas que hoje sei que era tudo charme para ganhar mulher. Mas foram se passando os dias e ele me dava carona toda vez que me via. E eu procurava sair no horário que ele supostamente passava para poder pegar carona com ele. Lembrando que ele tinha passageiros dentro do ônibus. Como eu havia previsto antes, eram trabalhadores de uma empresa. Então, Ana, eu e o Marcos conversávamos somente aquele tempinho, até chegar no meu ponto. Não dava para saber mais coisas sobre ele, pois dali ele ia embora. E naquele tempo o telefone era luxo ainda. Eu não tinha nem fixo. Bom, o tempo foi passando e eu comecei a gostar do Marcos. Mas eu sempre ficava pensando como seria o primeiro beijo, Ana. Eu nunca havia namorado. Só em pensar eu estremecia. Bom, lá no trabalho comecei a conversar com a Maledite aos poucos, pois ela era fechada. Soltava uns sorrisos tímidos e falava com a voz mansa, como se tivesse preguiça até de falar. Mas sabe quando você sente algo diferente na pessoa? Mesmo eu sentindo isso, eu era obrigada a falar com ela por causa do trabalho. Descobri em uma de nossas conversas que ela morava no mesmo bairro que o meu, e quem também levou ela para lá foi a minha vizinha Mônica. Começamos uma amizade no trabalho. Ela reclamou uma vez que a gente tinha que andar muito para ir para o trabalho e depois para voltar para casa. Só que, na verdade, ela morava mais próximo ao ponto que embarcávamos para ir para o trabalho. Eu é que andava mais. Eu é que andava mais das 3 meninas. Bom, acabei contando para Maledite que eu pegava carona com o motorista todos os dias de manhã e acreditava que se a gente fosse para o bairro vizinho ao nosso, poderíamos pegar carona com ele para voltar para casa. Não andaríamos tanto. Um dia, por conta de sairmos juntas do trabalho, eu e a Maledite pegamos um ônibus e fomos para um bairro próximo do nosso. Foi quando Marcos então apareceu e, me vendo, nos deu carona. Sentamos nas primeiras poltronas, Marcos, todo assanhado, ficou conversando com nós duas e a Maledite se desmanchando de rir com aquele sorriso de sonsa, jogando charme para ele. Eu desci no meu ponto e ele seguiu com ela. Eu desci no meu ponto e ele seguiu com ela mais 2 quadras. No dia seguinte, ela, bem-humorada, disse que ele era bem legal. Não gostei de ouvir ela falando sobre ele. Deu logo aquele estalo, sabe? Essa menina vai fazer algo que eu não vou gostar. Eu senti isso, Ana. Pois bem, no dia seguinte, ele me convidou a ir com ela. Ele me convidou para ir com ele, deixar todos os trabalhadores em casa. Ele queria conversar comigo. Senti um frio na barriga? Poderia ser para acabar o que não começamos ou para falar da Maledite. Mas também senti um frio maior quando vi no meu subconsciente que ele poderia tentar algo comigo. E não deu outra. Paramos em um bairro próximo ao meu. Ele tentou me beijar.
eu não deixei. E quase rolou um estupro. Como eu disse, Ana, eu tinha medo só de pensar em beijar. Quanto mais rolar uma relação e logo dentro de um ônibus. Porque eu acho que para tudo tem seu tempo, né? Ele chegou até a conhecer o meu pai e a minha madrasta em uma das vezes que ele havia encerrado o expediente. Veio de ônibus e tudo. Meu pai tinha um barzinho e ele veio, tomou um refrigerante, conversou um pouco e foi embora, mas nada me tirava da cabeça que ele era casado. Mas nada havia rolado entre nós dois, nem beijo. Então, voltando ao assunto anterior, ele me agarrou e me jogou nas cadeiras do ônibus e queria ter relações. Empurrei ele e pedi que ele me deixasse ali. Sabe o que ele me disse? Aposto que a sua amiga vai querer. Vai então, pega. Uai. E daí? E daí vai, ô cara. Bom, senti raiva dele e dela, pois eu senti naquele momento que eles conversavam nas minhas costas. No dia seguinte, lá no trabalho, me senti mal, com raiva. Eu olhava aquela sonsa da Maledite esperando o momento certo para falar com ela. Perguntei se ela estava falando com o Marcos. Passaram-se poucos dias para eu ter certeza que eles estavam juntos. Chamei ela para conversar normal, como se nada tivesse acontecido, e ela soltou que eles estavam namorando. Ela disse para mim que já que eu não queria nada com ele, ele pediu ela em namoro. Ana, eu senti muita raiva dos dois, mas ela estava certa. Eu deixei ele de bandeja para ela. Ela não perdeu tempo. Ela sabia que eu gostava dele, mas fazia questão de dizer que ele ia na casa dela nos fins de semana, que eles saíam, que almoçava com a família dela, entre outras coisas. Me afastei dela e dele. Eu não aceitava mais as caronas dele. Um belo dia, descubro que a Maledite estava grávida dele. Ela mesma me contou com aquele sorriso de sonsa. Ana, eu não gosto de rogar praga, pois eu sei que acontece. Mas antes de saber da gravidez dela, eu roguei muita praga nela e nele. Passado alguns meses, saí do trabalho e ela continuou. Eu não tinha mais estômago para aguentar aquela mulher se gabando. Ao fim dos 9 meses de gestação, ela foi para o hospital ganhar seus bebês. Isso mesmo, bebês eram gêmeos. Até hoje eu não sei se era menina ou menino. Pois bem, lembra das pragas que eu roguei? Então, eu acho que pegou nos bebês. Ana, eu nunca quis mal desses inocentes. Mas quando eu fiquei com raiva dele e dela, eu não briguei, não fiz barraco, nada disso. Simplesmente roguei uma praga nos dois. Maledite teve complicações na hora do parto e os bebês vieram a falecer depois de 9 meses de gestação. Ela quase morreu também por complicações na hora do parto. E o tal Marcos não foi nem no hospital ver os filhos nascer. Fiquei sabendo que ele tinha deixado ela quando soube que ela estava grávida. 2 anos depois encontrei o Marcos. Ele me viu num bairro vizinho esperando o ônibus para vir para casa e ele me perguntou se eu poderia ir tomar um refrigerante com ele, pois queria conversar comigo. Eu disse tudo bem, mas eu não sentia mais nada por ele. Meu coração estava seco. Fui por curiosidade mesmo. Ana, ele teve a coragem de me perguntar se eu ainda era virgem. Disse que queria uma chance comigo, pois eu o havia desprezado. Claro que eu nem respondi, levantei da mesa, voltei para a fila do meu ônibus. Deixei ele lá sentado. Nunca mais tive notícias dele. A Maledite, depois disso, vivia mulambenta aqui pelo bairro. Tem filhos de um outro relacionamento, mas estava sozinha até onde eu sei. Andava em bares com uns e outras, pois eu acho que ela também gosta de mulheres. Nada contra, mas ela teve o fim de todas as Maledites que acham que são espertas. Quero agradecer, Ana, por ler esse relato. Tenho outros com a minha família e comigo, mas vou deixar para a próxima. Fique com Deus. Um beijo para você, muito obrigada.
Credo, gente. Ai, ruga praga, assim. Bom, mas ela fez... Ela pegou o cara que você tava afim, é isso? Ah, deixasse quieto pra lá, o cara era um filho da mãe, tentou pegar a força. Tá, faça bom proveito. Tchau, pronto. Ai, meu Deus. Credo. Não é bom rogar praga também, não é? Acho que não, né? Bom, na hora da raiva, né? O sangue sobe. Por isso que é muito... Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na hora da raiva. Porque as palavras têm poder e pode ser irreversível, né? Bom, então, pessoal, por hoje é este relato. Espero que tenham gostado, né? Deixem o like aí no vídeo, se assistem, curtem e tal. Não se esqueçam de deixar um joinha. Um beijo para vocês e à noite, logo mais, aí tem mais relatos de Maledite, tá? Não percam, por volta das 10 horas da noite. E tem sorteio também. Sempre tem sorteio de alguma coisa, tá? Um beijo para vocês. Tenham um bom dia e a gente se vê de novo logo mais à noite. Beijos e fui!